Deus, de modo que, quando ele lembrava da igreja, ele não poderia deixar de orar, irmãos. Paulo, ele é tão íntimo de Deus, que quando ele lembrava da igreja, as pessoas que ele lembrava, ele orava e orava com alegria. Falava com Deus a respeito dessa pessoa. E nós, irmãos, quando nós lembramos de alguém, qual é a nossa primeira atitude, será? Quando nós lembramos das pessoas, quando nós lembramos de uma pessoa específica, quando nós lembramos de um grupo, quando nós lembramos da igreja, irmãos, qual é a nossa primeira atitude? O que sai da nossa boca primeiro, irmãos? Será que é reclamação? Será que é um sentimento de amargura que nós temos? Paulo orava, irmãos. E orava, lembrava dessa igreja e orava com alegria, irmãos. E ele ora por todos. Paulo não faz acepção de pessoas. Paulo, ele ora o tempo todo, ele não espera pedir oração para ele. Ele ora quando ele lembra e ele ora o tempo todo. O carinho do apóstolo Paulo era por uma igreja, não era por pessoas específicas. O carinho do apóstolo Paulo era por pessoas, não era por uma elite espiritual. Paulo, ele fala: em todas as minhas orações, oro em favor de vocês. Paulo não se envolve com uma parcela somente. Ele deseja mais de Deus a todos, irmãos. Irmãos, homem íntimo de Deus. A pessoa, quando ela é íntima de Deus, quando ela tem experiências com Deus, quanto mais íntimos de Deus, mais oramos pelas pessoas, sim ou não? Quanto mais nos relacionamos com Deus, irmãos, mais das pessoas nós lembramos e mais intercedemos por essas pessoas, não é verdade, irmãos? É impossível a gente falar que ama a Deus, a gente clamar a Deus, a gente ter intimidade com Deus e não orar pelas pessoas, e não clamar a Deus pelas pessoas. Paulo, ele fala, irmãos: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, irmãos. Paulo olhava para essa igreja com alegria e orava por todos que ele lembrava. E por qual motivo? Ou qual é o motivo da alegria do apóstolo Paulo? Olha o versículo 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. É Deus quem abre o coração, amém, irmãos? Nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós estamos aqui, foi porque um dia Deus abriu o nosso coração. Se nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, foi porque um dia Ele nos despertou, irmãos. Estávamos mortos e morto não tem vontade. Ele um dia abriu o nosso coração. Deus, Ele nos salva, mas uma vez que Ele nos salva, Ele nos chama para o trabalho. É verdade, irmão? Sim ou não? Uma vez que Ele nos salva, Ele nos chama para agir no meio da igreja, através da igreja, para com as pessoas, sim ou não, irmãos? É Deus quem salva, é Deus quem abre o coração, mas é a igreja que prega a palavra. É Deus, irmãos, que levanta obreiros, é Deus que chama de fato, desde o ventre, é Deus que chama. Mas é a igreja, irmãos, que sustenta. Deus sustenta esses obreiros por meio da igreja. Olha como que Deus nos chama para o trabalho, irmãos. É Deus quem salva, é Deus quem chama, mas as pessoas são sustentadas e a palavra é pregada por meio da igreja, por quem Deus chamou, por meio de quem Deus chamou, irmãos. Deus, Ele chama, Deus, Ele abre o coração, mas quem prega a palavra é seu povo. Deus, Ele chama, sustenta, mas de fato sustenta por meio da igreja. Deus, Ele guia os missionários, meus irmãos. Se Deus te mandar ir para fora, Ele que vai fazer a sua agenda. Ele que vai abrir as portas, Ele que vai te tirar de um lugar e levar para outro. Nós cremos nisso. Mas a igreja que sustenta, que dá esse suporte às pessoas que são enviadas. Percebe, irmãos? Nós somos cooperadores de Deus. Por meio da graça de Deus, Ele decide nos usar. É graça, irmãos. Ele não precisava, mas Ele escolhe nos usar, irmãos. Ele não depende, mas Ele escolhe isso. Favor imerecido, irmãos. Ele nos salvou por isso e continua nos usando pela graça. Nós fomos salvos pela graça e continuamos sendo usados pela graça de Deus. Não é mérito, não é na nossa capacidade. Nós somos dependentes de Deus o tempo todo, irmão. Por isso que Paulo ele agradece. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Nós somos cooperadores de Deus. E os filipenses cooperaram muito com o ministério do apóstolo Paulo. Eles mergulharam na obra de Deus. Os filipenses, irmãos, trabalharam bastante, e mais especificamente, na vida do apóstolo Paulo.
Eles não apenas deram graças a Deus pelo apóstolo Paulo, mas mergulharam naquilo que Deus estava fazendo, o ministério do apóstolo Paulo, irmãos. Olha aqui que Paulo falou à igreja de Corinto sobre essa igreja de Filipos. Lá, em 2 Coríntios capítulo 8, no versículo 1, olha o que Paulo fala sobre essa igreja. Paulo fala, agora, irmãos, Paulo falando a outra igreja sobre as igrejas da Macedônia, que a igreja de Filipe estava no meio. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, igrejas de Filipos nesse meio. Qual a graça, Paulo? Paulo continua falando. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor e depois a nós, pela graça de Deus. Igreja de Filipos, irmãos, cooperadores de Deus, investindo no ministério do apóstolo Paulo, irmãos, suplicando para participar da assistência aos santos. Por que eles fizeram isso? Paulo fala, a graça de Deus foi abundante na vida dessa pessoa. Como eu falei, irmãos, quanto mais da graça de Deus nós temos, mais as pessoas nós olhamos. Quanto mais da graça de Deus nós temos, mais as pessoas nós queremos assistir. Quanto mais da graça de Deus nós temos, mais nós queremos orar pelas pessoas, irmãos. Queremos interceder pelas pessoas. Paulo fala, queremos que vocês tomem conhecimento, igreja de Corinto, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Suplicaram o privilégio de participar da assistência aos santos, irmãos. Quanto mais de Deus nós temos, mais nos olhos das pessoas nós olhamos, é um fato. É assim, irmãos. Quanto mais íntimo de Deus, mais nós oramos e nos relacionamos com as pessoas. E quando que a igreja de Filipos se tornou cooperadora de Deus? Olha o versículo 5 ainda. Filipenses, capítulo 1. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho, desde o primeiro dia até agora. Já tinha muito tempo. A igreja acolheu o apóstolo Paulo. A igreja de Filipos sustentou o apóstolo Paulo em diversos lugares que o apóstolo Paulo esteve. Enviou ofertas, sustentou o apóstolo Paulo em suas viagens, irmãos. E quando? Desde o primeiro dia até agora, irmãos. Não pararam. Sabe o que isso fala para nós, irmãos? Fala de perseverança, irmãos. Eles perseveraram naquilo que Deus havia chamado eles para fazer, irmãos. Deus tinha um plano para eles. Deus os chamou e deu a eles essa missão de sustentar o apóstolo Paulo, irmãos. E eles perseveraram nisso, desde o princípio até agora. Foram levantados por Deus para determinada obra e continuaram até agora. E nós, irmãos, o que Deus tem te chamado para fazer e você desistiu no meio do caminho? O que Deus te levantou para fazer e por causa das adversidades, por causa das tempestades, por causa dos problemas, das aflições, você desistiu ou você tem negligenciado aquilo que Deus te chamou para fazer? A igreja de Filipos, irmãos, sustentou o apóstolo Paulo, foi chamada para isso e continuou fazendo em nós, irmãos. Deus tem chamado para quê, irmãos? O que Deus te chamou para fazer quando Ele te alcançou? Quando Ele te resgatou? O que Ele colocou em seu coração e falou, olha isso, irmãos. João, você vai fazer isso. Aline, você foi chamada por mim para fazer isso. Jefferson, eu te escolhi, mas faça isso, irmãos. E nós, no caminho, fomos esquecendo, caímos numa rotina e estamos, de alguma forma, esfriando aquilo que Deus colocou em nosso coração, irmão. O apóstolo Paulo nos orientou, não apagueis o Espírito Santo. Deus te chamou, irmãos. Todo mundo aqui tem um chamado de Deus, irmãos. E aquele que chamou, ele começou a boa obra em você, ele vai sustentar até o fim, irmãos. A igreja de Filipos, desde o primeiro dia até agora. Persevere, irmão, porque se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Se Ele te chamou, independente do lugar que você esteja, Ele vai te capacitar. Nesse lugar que você está, irmãos. É isso que ele fala no versículo 6. Eu estou convencido
de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vai completá-la. O dia de Cristo aqui, irmãos, é a volta de Jesus. A Bíblia fala lá em Tessalonicenses que Jesus, quando ele voltar, ele descerá dos céus. E os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados. Irmãos, a volta de Senhor Jesus é o que nós esperamos, amém? Deus te chamou, Deus te resgatou, Deus te libertou, e Ele vai te sustentar até Jesus voltar, irmãos. Aquele que começou a boa obra em vocês, Ele vai completá-la até o dia de Cristo. A volta de Cristo é o que nós aguardamos, é o que eu anseio. E quando Ele me chamou para essa obra, Ele vai me sustentar até o meu Senhor e meu Salvador voltar, irmãos. Ele começou a boa obra em você, sim ou não, irmãos? Ele começou. Quando Ele te salvou, Ele começou. E Ele vai completá-la. Não é na sua força que você completa, irmãos. Não é na sua capacidade. É o Espírito do Senhor que te capacita e te sustenta. Se Ele começou, irmãos, nós só devemos o quê? Perseverar, que Ele vai completar. Se Ele começou, nós só devemos o quê? Confiar, não desistir, porque Ele vai completar. Se Ele começou, e se você está aqui, é porque Ele começou, Ele vai completar. Portanto, continue caminhando. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Seu Pai Celestial não deixa a obra inacabada, irmãos. Ele não deixa a obra... Nós deixamos, né, João? A obra no meio do caminho aqui. Nós começamos a pintar que deixamos. Deus, Ele não deixa, irmãos. Não deixa, irmãos. Ele começa e Ele termina. Ele começa e Ele conclui. Não deixa projeto no meio do caminho, irmãos. Você é projeto de Deus. Se você está aqui é porque você é projeto de Deus. Você crê nisso, irmãos? Creia. Aquele que começou a obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a realidade daqueles que foram chamados por Deus. Paulo fala que Deus de antemão nos conheceu, nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus, a fim de que sejamos o primeiro entre muitos irmãos. Irmãos, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós, irmãos, aos que predestinou, Paulo fala, chamou. Aos que chamou, Paulo fala, justificou. E aos que justificou, Paulo fala, glorificou. Quando Deus te chamou, é certo que você irá glorificar. Você irá ser glorificado na glória. Ele te chamou. E Paulo já escreveu isso há mais de 2000 anos atrás. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. É certo, irmão, a sua vitória, porque Ele vai completar. Já havia escrito isso. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Vai completar a obra em você. Às vezes parece difícil, né, irmão? A gente está na caminhada, a gente fala, não, tanta luta, irmãos. É tanto problema. É tanta adversidade, tanta tempestade. Quem que não passa por tempestade? Deixa eu ver. Todo mundo passa, irmãos. Tiago falou que, apóstolo, né? Falou que, o irmão de Jesus, falou que a gente deve considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações, irmãos. Porque a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que você seja íntegro e maduro, irmãos. A perseverança deve ter ação completa, irmãos. Deve ter ação completa, irmãos. E ela vai ter na nossa vida. Não por você e não por mim, mas por aquele que habita em nós. Essa é a nossa realidade, irmãos. Versículo 7, o apóstolo Paulo ele continua falando. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Nenhuma igreja foi tão solidária com o apóstolo Paulo como a igreja de Filipos. Essa igreja era um bálsamo para o apóstolo, irmãos. Ajudava o apóstolo mesmo, de modo que, mesmo que estivessem longe um do outro, o apóstolo Paulo guardava eles em seu coração. Isso é que o Evangelho faz, irmãos. Como eu falei, a oração desconhece limite geográfico.
E mesmo o apóstolo Paulo fisicamente longe daquelas pessoas, porque o apóstolo Paulo estava preso, guardava aquelas pessoas em seu coração, irmão. É isso que o evangelho faz conosco. Às vezes nós, como igreja, nós ficamos longe de uma pessoa, mas a gente continua guardando essa pessoa em nosso coração. Às vezes nós conhecemos uma pessoa aqui há meses, mas irmão na fé, mas parece que a gente conhece há anos. Já passou por essa experiência, irmãos? Conhece a pessoa tem um mês e já está se derramando, né? Já está confiando, né? Irmãos, esse é o corpo de Cristo. Isso é graça, isso é o evangelho faz isso, irmãos. Conheço a pessoa tem um ano, mas parece que conheço desde a infância. Confio nessa pessoa dessa forma, guardo ela no meu coração dessa forma. O apóstolo Paulo estava preso, mas tinha esses irmãos da igreja de Filipos em seu coração, irmãos. E aí, no versículo 8, ele continua falando dessa afeição, ele fala: Deus é a minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês. Paulo sente saudade deles aqui, e é interessante que ele coloca Deus como testemunha, tipo assim, olha, eu tenho saudade de vocês. E Deus, que sonda os corações, ele sabe que isso é verdade. Já pensou, irmãos? Todas as vezes que a gente afirmasse algo, a gente falasse, mas Deus é minha testemunha. Será que você teria coragem? Então, deixa eu te falar algo aqui. O irmão fala, mas Deus é minha testemunha. Pensou, irmãos? Ou seja, é verdade. Né? Não tem o meu termo, comigo é sim, sim, não, não. Paulo fala, Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de vocês. E olha a lição que o apóstolo Paulo nos dá, irmãos. Tenho saudade de todos vocês. Como? Com a profunda afeição de Cristo Jesus. Olha o sentimento que o apóstolo Paulo nutria por eles, irmãos. Não era um sentimento segundo a carne, que oscila com as circunstâncias. Não era um sentimento ali baseado em uma mera emoção, irmãos, que muda com as circunstâncias, não. Ele fala aqui, eu tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo olha para os irmãos, Paulo ama os seus irmãos com profunda afeição, como Cristo ama, irmãos. Paulo ama os irmãos e olha para os irmãos como Cristo olhava. O amor de Jesus deve passar por nós até os nossos irmãos. Amar como Cristo amou. Olhar como Cristo olhou, irmãos. Esse é o chamado de Deus para nós. Será que é simples, irmãos? Não. Amar como Cristo ama. Paulo ele sentia saudade com profunda afeição. Na sua Bíblia aí pode estar com entranháveis afetos ou algo do tipo assim. Irmãos, ou seja, né, ele amava, ele sentia saudade. Era algo profundo, irmãos. Como Cristo amou, ele amava. Como Cristo olhou, ele olhava. E nós, irmãos, esse é o desafio para nós. Olhar para as pessoas como Cristo olha. Amar as pessoas como Cristo ama. Interceder pelas pessoas, irmãos. Profunda afeição de Cristo. E quem ama, irmãos, ora pelos outros. Quem ama, irmãos, quem fala que ama, intercede. Às vezes, você nem sabe, e a pessoa às vezes nem expressou, né, com palavras que te ama, mas ela te ama e tem orado por você lá no secreto, irmão. Às vezes tem pessoa aqui nessa igreja que nunca falou que te ama, irmãos, mas tem dobrado os joelhos em seu favor, irmãos, e Deus tem ouvido as orações dela, irmãos. Oração, irmãos, tem forma de amor maior do que essa. Paulo orava, irmãos, e ele diz no versículo 9, qual que era a oração do apóstolo Paulo? Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Olha o amor de Deus, olha a oração de Paulo por essa igreja. Eu disse que essa igreja era uma igreja que já amava, irmãos. Era conhecida por sustentar e investir no apóstolo Paulo. Membros dessa igreja abriam suas casas para o apóstolo Paulo, irmãos. Já era uma igreja conhecida e Paulo tinha essa consciência. Essas pessoas me amam. Essas pessoas têm um afeto por mim e eu tenho uma profunda afeição por elas. Essa igreja era conhecida por causa disso, mas o amor, irmãos, o amor, ou para o amor não tem limites, irmãos. Para amar não tem limites, irmãos. Ele é capaz de crescer sem limites.
Porque é digno observar, irmãos, que Paulo não pede prosperidade para essa igreja, embora seja uma igreja que estivesse passando necessidade, como eu disse. É digno observar, irmãos, que Paulo aqui não pede livramento para essa igreja, embora essa igreja estivesse sendo perseguida, irmãos. O que Paulo pede para essa igreja? Que o amor aumente. A gente pode orar por livramento, amém, irmãos? A gente pode orar para que Deus ele envie recursos para a nossa vida. Podemos orar, irmãos. Podemos orar. Mas e o principal? O que é principal? O que é fundamental? O que é essencial para a nossa vida, irmãos? Paulo tinha consciência disso. E embora aquela igreja estivesse passando por tanta necessidade física, precisando de recursos, embora essa igreja estivesse passando por necessidade, igreja pobre, irmãos, Paulo não pede prosperidade, pede para que aquela igreja, o amor, aumente. Isso mostra para nós o que importa para nós de fato. Irmão. O que é mais importante na nossa caminhada cristã? O que é mais importante para a nossa vida, irmão? Paulo ora que o amor aumente. Irmão, o amor aumentar para nós é a nossa maior conquista. Irmão. Amar, irmãos, é a nossa maior conquista e deve ser o nosso maior anseio, irmãos. Amar as pessoas como Jesus nos amou. Deve ser o maior anseio da igreja. E Paulo tinha consciência disso, ele ora. Esta é a minha oração por vocês. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala, não devam nada a ninguém, a não ser o amor, irmão. Amor. E para que o amor deve crescer? Versículo 10. Para discernirem o que é melhor. O amor aumentando em conhecimento e percepção, irmãos, nos faz não perder tempo com as coisas fúteis. O amor crescendo em todo conhecimento e percepção nos faz não perder tempo com aquilo que não tem proveito nenhum, irmãos. Para discernirem o que é melhor, versículo 10, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, irmãos. Quem quer ser puro, sincero, a palavra puro aqui é sincero até o dia de Cristo? Nós queremos, irmãos. Nós queremos ser. E como que eu consigo, ou caminho tentando ser dessa forma? O amor na minha vida tem que aumentar, irmãos. Não é o dinheiro que tem que aumentar, embora possa aumentar. Mas não é o dinheiro, irmãos, que vai garantir. É o amor, irmãos. Que o amor aumente a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Por isso que aumentar o amor deve ser o nosso maior objetivo. Ser conformado à imagem de Jesus, irmãos, deve ser o nosso maior objetivo. Porque se nós caminhamos aumentando o nosso amor, consequentemente, estamos sendo conformados à imagem de Jesus. E aí caminharemos sendo puros e irrepreensíveis, sendo cada vez mais sinceros diante de Deus, irmãos. O que nós estamos buscando aqui, irmãos, como igreja, de fato? Olha a oração que o apóstolo Paulo faz a essa igreja. Tantas coisas para pedir. Paulo elogia essa igreja. A igreja passando, entre aspas, assim, né, uma necessidade lá, porque é uma igreja pobre. Mas mesmo dessa forma, irmãos, a igreja estava no caminho certo. Se fosse aos nossos olhos esse mundo, talvez essa igreja está errada. Os membros, igreja pobre, a igreja deve estar em pecado, irmãos. Mas para Paulo não, irmãos. Para Paulo a igreja estava no caminho certo. Já amava. E Paulo ora, que o amor aumente cada vez mais. Vocês são dessa forma, mas que aumente cada vez mais, irmãos. Às vezes nós temos os olhos humanos, né, irmãos, para as coisas de Deus. Às vezes aquilo que é certo para nós pode não ser certo aos olhos do Senhor. Irmão. Paulo ora, que o amor de vocês aumente para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis no dia de Cristo. E aumentando o amor, ele se manifestará, versículo 11. Cheios do fruto da justiça, ou seja, uma vida cheia de boas obras, irmãos. Se nós amamos, consequentemente, andaremos em boas obras. Se nós amamos, consequentemente, irmãos, nós daremos e produziremos boas obras. É verdade? Nós não fazemos para ser salvos, né? Tem essa frase que é uma verdade, todo mundo fala, mas é uma verdade. Nós não fazemos para ser salvos, mas nós fazemos porque já fomos salvos.
Nós não cuidamos das pessoas para sermos salvos, mas cuidamos porque já fomos salvos. Nós não assistimos as pessoas para sermos salvos, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas fazer testemunho de fato que nós carregamos o Cristo, irmãos. E produzimos boas obras. Cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus, irmãos. Esse é o final da minha vida. Esse é o fim de todo cristão, irmãos. Glorificar a Deus. Louvar a Deus, irmãos. Nós somos chamados para isso, irmãos. O autor de Eclesiastes, ele fala, né, lá no final do seu livro, depois de ter analisado todas as coisas, ele chega à conclusão: tema a Deus. Tema a Deus, irmãos. Esse é o fim do homem, irmãos. Ou seja, esse é o objetivo que nós devemos ter. Temer a Deus em todos os nossos caminhos, dar glória e louvor a Ele, irmão. Essa oração que o apóstolo Paulo faz a essa igreja e serve para nós hoje. Que o nosso amor possa aumentar, irmãos. Que nós possamos aprender o poder da oração. Que nós possamos orar pelas pessoas que a gente lembrar. Às vezes você está lá na sua casa e lembra. E só lembra da pessoa e já lembra de outra e se esquece, irmãos. Ore por essa pessoa, irmãos. Fale com seu Pai Celestial em favor dessa pessoa, irmãos. Que Ele tenha ouvido as suas orações. Amém, irmãos? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode começar a orar no seu lugar aí nessa noite? Falar com seu Pai Celestial e agradecê-lo porque Ele te salvou, porque Ele te resgatou, porque Ele te fez povo. Você antes não era povo, mas agora você faz parte do povo de Deus. E agora você tem livre acesso a Deus por meio de Jesus. E você pode conversar com Ele. E você pode pedir a Ele. Você pode orar ao seu Pai Celestial, porque Ele está ouvindo as suas orações. Pai, nós oramos aqui, Senhor, nessa noite. Primeiro agradecemos o Senhor, Deus, por causa da Tua misericórdia e da Tua graça sobre nós. Te agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Um dia estávamos mortos, ó Pai, e um dia o Senhor abriu o nosso coração, Deus. Nos revelou o caminho, a verdade e a vida, e hoje nós experimentamos de uma vida que é vida e abundância, e somos gratos ao Senhor por isso. Pai, que nós possamos, ó Deus, perseverar no caminho, Pai, que o Senhor nos colocou. O Senhor um dia nos chamou. E o Senhor prometeu que, Pai, nos sustentará até o final, Jesus. O Senhor um dia nos chamou e nos prometeu que vai completar a obra que o Senhor começou em nossas vidas, Deus. Oramos para que o Senhor possa nos ajudar a perseverar nos caminhos, Pai, que o Senhor tem para a nossa vida. Ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a continuarmos firmes, ó Deus, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós sabemos que muitas são as tempestades, os desafios. Muitas coisas vêm para tentar nos parar, mas nós sabemos que maior é o que está em nós, ó Deus, do que está no mundo. Nós sabemos, ó Pai, que quando nós estamos fracos, Senhor, o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, Pai, faz forte o cansado, dá grande vigor ao que não tem mais forças. Nós sabemos, Senhor, que nós podemos caminhar aqui nessa terra sendo fortalecidos pelo Senhor, Pai. Não devemos ir, Pai, na nossa capacidade, na nossa força, mas nós devemos confiar no Senhor, Pai, que o Senhor continuará nos guiando e nos sustentando. Obrigado, Senhor, por falar no nosso coração mais uma noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus.